Olá! Hoje nós vamos estudar os Salmos 56 e 60, versículos 1 a 4 do Salmo 56. Davi estava pedindo misericórdia a Deus para livrá-lo das mãos dos homens maus. Alguns estudiosos apontam que esse salmo foi escrito quando Davi estava na terra dos filisteus e teve que se fingir de louco para o rei de Gade. O Salmo 34 também tem essa indicação. Davi manifesta medo e fé ante a sua situação. Medo nos versículos 1 e 2, fé nos versículos 3 e 4. Porém, a fé é que predomina. A fé sempre tem de prevalecer quando o confronto do poder e o amor de Deus com o poder e o ódio dos nossos perseguidores. Quando os inimigos são numerosos, orgulhosos, cruéis e atrevidos, não devemos olhá-los com medo, mas olhar para Deus com fé. Versículos 5 e 6. O verbo torcem descreve esses inimigos, dando às palavras do salmista a forma que eles queriam para seus propósitos maliciosos. O verbo escondem-se descreve os inimigos do salmista como animais predadores esperando para atacar a sua presa. Versículo 7. A expressão derruba os povos sugere que os inimigos eram as nações estrangeiras que circundavam Israel. Versículo 8. Davi pediu que Deus guardasse uma lembrança de todos os seus sofrimentos, para que o Senhor pudesse, no final, justificá-lo. Lágrimas provavelmente se refere a orações, ou mais especificamente, a lamentos que envolvem choro. O odre representa Deus armazenando essas orações a fim de respondê-las mais tarde. Isso tem semelhança com a imagem do incenso em Apocalipse para representar as orações dos santos. Ainda, a figura das lágrimas recolhidas no odre parece refletir a prática israelita de preservar líquidos preciosos numa vasilha de couro impermeável por causa do clima árido da região. Versículos 10 e 11. Davi louva ao Senhor e confia nele, pois nenhum ser humano tem o poder de sobrepujar o controle providencial de Deus. Versículo 12. Confiante de que o Senhor iria livrá-lo, Davi já havia feito os votos, já apresentaram uma oferta de gratidão a Deus. Versículo 13. Para que eu ande na presença de Deus, provavelmente descreve o fato de desfrutar da presença de Deus em vida, ou seja, em verdadeira fidelidade. Agora nós vamos estudar o Salmo 57, versículo 1 do Salmo 57. De maneira metafórica, Deus cuida dos seus do mesmo modo que a ave protege seus filhotes. De modo simbólico, pode ser que haja aqui uma referência às asas do querubim sobre a Arca da Aliança, onde Deus estava especificamente presente. Ter misericórdia é um pedido humilde para que Deus mostre bondade e garanta o alívio, que reconhece que o Senhor não pode ser obrigado a isso. Versículo 2. Altíssimo enfatiza a soberania de Deus sobre toda a terra, elevado acima de sua criação e todo-poderoso. Ainda assim, sua grandeza não o impede de se envolver intimamente na vida do seu povo. A frase, ao Deus que por mim tudo executa, no hebraico, poderia ser traduzida por ao Deus que me vinga, indicando que Deus julga os inimigos de seu povo. Versículo 3. Os atributos divinos que Davi procura na hora difícil são a misericórdia e a fidelidade de Deus, que ligam a terra aos céus. Versículo 4. Os leões eram numerosos no Antigo Oriente, bem como na Palestina. Com frequência, eles representavam a força e a violência. Os inimigos são retratados como leões que devoram pessoas. Língua provavelmente se refere à fala deles, que de modo geral é destrutiva. Algumas vezes ficamos cercados por pessoas que fazem mexericos a nosso respeito ou nos criticam. A maledicência pode fazer-nos tão mal quanto a agressão física. Em vez de responder com palavras odiosas, como Davi, devemos falar com Deus a respeito de cada problema. Então, como Davi, devemos falar com Deus a respeito de cada problema. Versículo 5. Glória traz a ideia de peso ou influência no sentido de importância. A glória de Deus pode ser uma manifestação física, como aquela que desceu sobre a Arca da Aliança, ou pode ser usada para representar a importância de Deus, talvez associada à sua reputação ou nome. Neste versículo, sua importância é sobre toda a terra, significando acima de tudo o que há na terra. Versículo 6. Como se fossem caçadores, os inimigos armaram armadilhas para o salmista. O princípio da retribuição presente nos Salmos diz que as pessoas más são finalmente apanhadas em seus próprios esquemas malignos. Versículo 7. A firme fé em Deus que Davi tinha é nitidamente contrastada com a mentira e a arrogância de seus inimigos. Quando criticado, sua melhor defesa é ficar quieto e louvar a Deus, sabendo que a sua confiança está no amor e na fidelidade do Pai. Versículo 8. A harpa e a lira, aqui personificadas, eram instrumentos usados para louvar ao Senhor em seu templo nas celebrações de libertação. Minha alma se refere ao indivíduo como um todo, mas focando na mente, aquela parte racional, intelectual e emocional de uma pessoa que interage com Deus e louva o seu nome. Davi não podia esperar pelo amanhecer para louvar ao Senhor por todas as suas bênçãos. Ele precisa despertar a alva, a alvorada. Aqui também é personificada,
para que pudesse louvar ao Senhor. Versículos 9 a 11, o salmista passa a incentivar a si mesmo a louvar e a esperar com expectativa de poder testemunhar a bondade de Deus, não apenas para o povo de Israel, mas também para o mundo todo. Agora nós vamos estudar o Salmo 58. Versículos 1 e 2 do Salmo 58. Este salmo é classificado como imprecatório, pois é um apelo tão intenso por justiça que à primeira vista parece um pedido de vingança. O interesse pelo uso correto do poder judicial está presente em todo o Antigo Testamento. O juiz era o agente primário das estruturas administrativas do Antigo Oriente, para a proteção do inocente, do pobre e do desfavorecido e contra as investidas dos cidadãos inescrupulosos, geralmente os ricos e poderosos. A sociedade israelita foi perturbada pela corrupção do poder judicial desde os dias de Samuel até o final da monarquia. Mesmo na época de Davi, a situação não estava sob controle. Versículo 3, Davi quis dizer que a maldade dos maus juízes remonta ao começo de suas vidas para expressar o profundo enraizamento de sua pecaminosidade. Versículos 4 e 5, o salmista comparou os governantes iníquos a serpentes. A história da queda em pecado, iniciada pela serpente, enfoca o quadro mental. As palavras dos governantes, dos juízes, são tão marcantes como o veneno das serpentes. E eles fazem ouvidos surdos aos argumentos lógicos e até a condenação que Deus possa lançar contra eles. No contexto de julgamento, isso provavelmente se refere a não ouvir o caso de alguém e assim não julgar retamente. Versículo 6, mais uma vez, temos a imagem de leões comum para inimigos. Visto que o poder dos animais predadores estava em seus dentes, o salmista pede que eles sejam quebrados. Versículo 7, essas águas que se escoam podem ser uma referência a um wadi, W-A-D-I, um tipo de ribeiro da região que só flui durante a estação chuvosa. No resto do ano, esse ribeiro não passava de um leito de rio seco. Versículo 8, a imagem da lesma e seu muco parece refletir uma percepção comum no mundo antigo de que a lesma se derrete conforme se movimenta. Aparentemente, o salmista usou uma imagem retirada das maldições convencionais do Antigo Oriente, nos versículos 6 a 8. Versículo 9. Pequenos galhos de espinheiros eram usados como combustível para obter um calor rápido. Portanto, isso sugere a rapidez do juízo de Deus. Versículos 10 e 11, esses versículos indicam que o justo testemunhará o juízo de Deus sobre os ímpios. O juízo de Deus sobre os ímpios será uma lição para todo homem. A lição é que o Senhor Deus é um Deus de justiça e que ele não está distante nem afastado, mas está envolvido em questões na terra. Agora nós vamos estudar o Salmo 59, versículos 1 e 2 do Salmo 59. Mais uma oração pedindo a libertação. Somente com socorro divino é que Davi venceu todos os perigos, formando uma nação poderosa. Homens sanguinários é literalmente homens de sangue. A expressão se refere àqueles que eram conhecidos por sua violência. Nesse caso, os que desejavam a morte do salmista. Versículos 3 e 4. Davi nada fizera para merecer esses ataques. Na realidade, não alegou ser sem pecado, mas também sabia que não tinha provocado a situação em que se encontrava. Não reagiu contra os inimigos, mas colocou a situação nas mãos de Deus, justo e misericordioso. Versículo 5. Este salmo foi provavelmente escrito a respeito da situação de quando Mical ajudou Davi a fugir de Saul. Nesse caso, apesar de nações normalmente se referir aos gentios, o título coloca o salmo em uma situação na qual os inimigos são os israelitas. Talvez a forma mais simples de interpretar esse termo seja ver que o Salmo descreve como gentios aqueles israelitas que queriam matar Davi. Deus dos exércitos é uma imagem militar que descreve o Senhor Deus como um guerreiro que luta pelo seu povo. Versículos 6 e 7. Os cães não eram domesticados e tinham uma conotação negativa no Antigo Oriente. Na maneira como eram vistos, havia diferença entre eles e outros animais selvagens e perigosos. Rodear também é característico de cães selvagens vagueando em busca de alimento. Espadas nos seus lábios é uma descrição de fala odiosa, pois a conversa entre eles girava em torno do assassinato de Davi. Quem vai ouvir é uma blasfêmia que sugere que Deus não existe ou que não sabe o que acontece nos assuntos da humanidade. Versículo 8. Em contraste com os inimigos ímpios, Davi suplica a Deus, que zomba e ri deles, triunfando totalmente sobre os malfeitores. Versículo 9. Esperarei, retrata o salmista como um sentinela, que avisava o povo da aproximação de inimigos, mas também aguardava a aproximação de amigos. Versículo 10. O Deus virá ao meu encontro, sugere que Deus guiaria as ações no meio da batalha contra o adversário. Versículo 11. O salmista desejava prolongar os sofrimentos do inimigo. Isso faria deles um exemplo para o resto de Israel de que a iniquidade não compensa.
Para Davi, se o Senhor destruísse os perversos rápido demais, a lição da ira de Deus pelo mal poderia não ficar registrada na mente do povo. Versículos 12 a 17. O pedido básico desta sessão é que Deus traga o julgamento sobre aquelas pessoas de tal forma que todos os povos, tanto em Israel como em todos os lugares, possam saber que um Deus justo, amoroso e poderoso reina em Israel e protege seus servos fiéis. A maldição é que os inimigos falhem em seu propósito, na sua própria soberba sejam enredados. Isso não é uma vingança irada, mas um clamor para que Deus ensine uma lição ao povo. O salmo encerra com a confiança de que o adorador sobreviverá e essas ameaças a fim de cantar com alegria a tua misericórdia, ou seja, com a congregação dos fiéis. E nós vamos agora estudar o Salmo 60. Versículos 1 e 2 do Salmo 60. Este salmo é um lamento nacional, escrito após a inesperada reviravolta militar, citada em 2 Samuel 8, versículo 13, e em 1 Crônicas 18, versículo 12. Enquanto Davi e a maior parte de seu exército lutavam na parte norte do país, um dos vizinhos inimigos de Israel, Edom, foi bem sucedido no ataque na parte sul de Judá. Por fim, Davi saiu vitorioso. O salmo expressa os sentimentos de um povo chocado e confuso diante de uma tragédia que sugeria que Deus os havia abandonado. Quando rejeita o seu povo, Deus o abandona e o deixa à mercê do inimigo. É somente com a aprovação de Deus que o povo de Israel tinha qualquer motivo para ter confiança. Abalaste a terra pode ser uma referência ao terremoto real, embora também possa representar o poder do Senhor Deus. Nesse caso, ele está num contexto de juízo sobre o seu povo. Versículo 3. Nos livros proféticos, vinho que atordoa é uma figura literária frequente. O cálice que faz uma nação cambalear é o cálice do julgamento de Deus. Também é uma metáfora que faz uma comparação entre o impacto que o vinho causa na mente com a confusão que advém de um acontecimento da vida que nos causa perplexidade. Versículo 4, esse versículo mostra uma mudança na atitude de Davi, da de desespero para a de vitória. O estandarte se refere ao estandarte de Israel, uma bandeira a ser exibida por causa da verdade. Davi agora tinha um propósito de levantar o estandarte da vitória em vez da derrota, pelo que enviou Joabe com um exército para destruir os edomitas. Versículo 5. A mão direita do Senhor Deus se refere ao seu poder, que é demonstrado em seus atos contra seus inimigos e em favor do seu povo. Versículos 6 a 8. Essas palavras dos versículos parecem um oráculo, uma previsão que profere o plano do Senhor para o lugar de Israel no mundo. Os lugares mencionados no versículo 6 e 7, Siquém, Sucote, Gileade, Manassés, Efraim e Judá, são partes da terra que Deus prometera a Israel, dos dois lados do Jordão. Os lugares no versículo 8, Moabe, Edom e Filístia, são terras vizinhas que também pertencem ao Senhor. Israel existe para trazer bênçãos para os gentios. Nos dias de Davi, isso normalmente acontecia quando essas nações passavam a estar sob a soberania israelita. Dessa forma, a campanha militar é colocada no contexto da missão de Israel. A mera expansão territorial como tal não fazia parte do chamado de Israel. O salmista retrata Moabe como um servo humilde e servil de Deus, sendo ou trazendo uma bacia para o uso do Senhor. O Senhor atiraria sobre Edom a sandália, que é a figura de um homem que entra em sua casa e atira seus calçados para o servo. Edom, assim como Moabe, era um servo debaixo do controle soberano de Deus. Versículos 9 a 12, o salmista confessa que somente através do poder de Deus ele obteria a vitória. Essa era a atitude primária que motivava as guerras de Israel no Antigo Testamento. Somente em Deus Israel tem esperança de vencer seus inimigos, porque sem Deus as armas e os exércitos do homem são vãos. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 56 a 60.